Olá, hoje vamos explorar um livro que toca num ponto muito sensível para muita gente: Cansaço Crônico e a Vida Além do Trabalho, de Leonardo Nascimento. Sabe aquela sensação de que a bateria está sempre no fim, não importa o quanto a gente descanse? Pois é sobre isso que vamos falar. Vamos lá. E olha, o livro já começa com esta pergunta que, vamos combinar, acerta em cheio, não é? É exatamente essa imagem, a de acordar já cansado, correr o dia todo e no fim sentir que não saiu do lugar. Se esta sensação é familiar, esta análise pode trazer umas luzes bem interessantes. E aqui está, talvez, a ideia mais importante do livro. O autor faz uma distinção que é, olha, fundamental. Uma coisa é o cansaço do corpo, que uma boa noite de sono costuma resolver. Outra, bem diferente, é a exaustão da alma. Essa é mais funda, mais teimosa. É aquele cansaço que 8 horas de sono não curam, porque o problema não está no corpo, mas sim na forma como estamos a levar a vida. E o mais complicado é que essa exaustão não grita, sabe? Ela manifesta-se de umas formas bem subtis. É aquela irritabilidade sem motivo aparente, a dificuldade em focar numa coisa só, esquecer coisas básicas ou adiar até a tarefa mais simples do mundo. E o que é pior, de repente, aquilo que antes dava prazer parece que perdeu a graça. São todos sinais de alerta que a gente não pode ignorar. Tá, mas como é que a gente chega nesse ponto, não é? Vamos entrar na primeira parte da análise para entender a raiz do problema. E o livro aponta um grande vilão. Essa pressão que vem de fora e de dentro para estarmos sempre a fazer alguma coisa, a ser produtivos. O autor dá um nome para isso que é francamente perfeito. A ditadura da produtividade. Pensa bem, é aquela vozinha chata na cabeça que nos julga em cada minuto de pausa. É uma crença que muitas vezes nem percebemos que temos de que o nosso valor como pessoa está amarrado ao quanto produzimos. É uma ideia poderosa porque dá nome a uma angústia que muita gente sente. E para combater essa ditadura, o livro traz uma ideia que parece óbvia, mas que a gente esquece o tempo todo. Descansar não é um prémio por ter sido produtivo. Não é preguiça. É tão básico e essencial quanto comer ou respirar. É, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência para a nossa saúde. Mas por que essa culpa ao parar é tão forte? Bem, segundo o autor, a raiz é bem profunda. Desde pequenos, muitos de nós aprendemos que para sermos bons, precisamos da aprovação dos outros. Agradar torna-se quase um instinto. E aí, dizer não ou simplesmente parar para descansar parece uma falha nossa, um ato de egoísmo. Beleza, já entendemos o diagnóstico. Agora, como é que a gente começa a sair disso? A segunda parte da nossa análise vai direto ao ponto, propondo uma mudança interna radical. A gente precisa de separar quem somos daquilo que fazemos para viver. Essa pergunta é... uau! É daquelas que param a gente para pensar, né? O crachá é um símbolo muito forte da nossa identidade profissional. Mas o livro provoca. E quando o trabalho acaba? Quando o crachá volta para a gaveta, quem sobra? Que paixões, que valores, que interesses definem a pessoa para além da profissão? E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. De um lado, o eu do crachá, que depende totalmente de coisas que a gente não controla. Resultados, promoções, a opinião do chefe. É uma base muito frágil. Do outro, o eu verdadeiro, que se baseia em coisas internas. Os nossos valores, as nossas paixões, as pessoas que amamos. Essa base é muito mais forte, mais resiliente. E isso tudo nos força a questionar o que é sucesso afinal. A sociedade nos empurra um modelo pronto que geralmente envolve dinheiro e status. Mas o autor defende que o sucesso de verdade é único para cada um. É encontrar o nosso próprio equilíbrio, a nossa própria alegria, e isso não tem nada a ver com competir com os outros. Certo. A gente já entendeu a teoria, que é ótima. Mas, e na prática? Como é que se faz isso no dia a dia? É aí que entra a terceira seção, que o livro chama, de forma brilhante, de um kit de ferramentas para a rebelião. E é uma rebelião mesmo, contra essa cultura que nos leva à exaustão. E olha só os passos. Os nomes já são um tapa na cara. No bom sentido, claro. Dominar a arte de decepcionar pessoas, quem diria, né? Ou redescobrir a alegria do inútil. Cada um desses passos é um convite para quebrar uma corrente invisível que nos prende. Vamos ver um por um. Vamos começar por essa primeira ferramenta, que é talvez a mais difícil. O livro defende uma ideia forte. Para a gente se cuidar, a gente vai ter que desapontar algumas pessoas. Dizer não a um favor, a um trabalho extra, a um convite social, não porque somos maus, mas porque os nossos recursos, como tempo e energia, são limitados. Cada sim que damos para fora é um recurso que tiramos de nós. É pura autopreservação. Agora, a segunda ferramenta. Essa aqui ataca um problema bem moderno. A gente está sempre disponível. As dicas são práticas. Desligar as notificações fora do horário, ter uma hora certa para checar e-mails e, principalmente, comunicar esses limites. A ideia central é simples, mas revolucionária.
Nós não somos um serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a terceira ideia é genial pela sua simplicidade. A gente não precisa de férias de um mês para recarregar. A proposta é criar pequenos oásis no meio do caos do dia-a-dia. Coisas minúsculas. Parar por 3 minutos para respirar fundo, dar uma volta no quarteirão ou só olhar pela janela sem pensar em nada. São essas pequenas pausas que nos impedem de afogar no stress. E agora chegamos à última parte, que amarra tudo. Depois de entender o problema e ter as ferramentas, qual é o objetivo final? O que a gente está a construir? A resposta é uma vida com significado que acontece hoje e não num futuro distante chamado forma. Essa frase é libertadora. Ela fala sobre resgatar o prazer de fazer coisas inúteis. E esse inútil está entre aspas de propósito, claro. É fazer algo apenas pelo prazer de fazer, sem pensar em transformar num negócio, num post para as redes sociais ou em algo produtivo. E esse fenómeno tem nome: a tirania da monetização. Sabe quando alguém tem um hobby, tipo fazer bolos, e a primeira coisa que todo mundo fala é: nossa, você devia vender. É exatamente isso. É a pressão para transformar tudo o que nos dá prazer em mais uma fonte de renda, o que acaba por transformar o lazer em mais trabalho. E com isso, a gente chega na mensagem central, no coração do livro. A vida é agora. Não dá para viver no eterno modo de espera, adiando a felicidade para quando nos reformarmos. O desafio é encontrar e inserir pequenas doses de alegria e de significado na nossa rotina, todos os dias. Então, para fechar, fica essa pergunta no ar que o livro nos deixa de presente. É uma provocação final para a gente levar para a vida. Para além do trabalho e das obrigações, o que é que faz os nossos olhos brilharem? O que dá sentido aos nossos dias, hoje? A resposta a essa pergunta talvez seja o melhor antídoto contra o cansaço crônico. Obrigado por terem acompanhado.